Vamos adorar a Deus? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, por favor, irmãos. João, capítulo 20. Já vou no texto aqui porque domingo passado nós terminamos o culto 15 para as 10. Não está dando certo, não. 7, 8, 9, 3 horas de culto. Abra lá sua Bíblia. João 20. Na verdade, João 19, verso 40. Depois nós vamos entrar no 20, tá? João 19, 40. Pastor Daniel, parabéns pela sua inspiração, cooperação, junto com o pastor José, que inclusive está lá em Londrina pregando na nossa igreja. O irmão Jânio está com ele. Ele foi de madrugada lá, porque de manhã já tinha uma ministração para fazer, e hoje à noite tem o culto e vai voltar hoje à noite. Ore por ele, tá? Porque você deu, quando eu falei isso, pastor Daniel, porque você deu uma introdução que me deixou muito feliz por causa do texto que eu vou pregar. Diz assim o verso 40 do capítulo 19: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto, um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Capítulo 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam as escrituras, ou a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro anjo aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Por que buscais? Quem buscas, perdão? Ela, cuidando que era o jardineiro, o jardineiro ou o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Amém, irmãos? Repita comigo: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Fala comigo assim, ó: levar Jesus para casa. Fala, aponta para o irmão assim, ó: levar Jesus para casa.
O outro irmão do outro lado fala assim, ó, leva Jesus para casa. Fala aí. Vamos orar? Feche os seus olhos. É mais ou menos assim, ninguém não se mexe. E vamos ouvir a palavra, pode ser? Senhor, em nome de Jesus. É maravilhoso. É como nós cantamos. Lindo, lindo, lindo é o Senhor. Permaneça conosco. Cuida da gente nessa noite de novo. Manifesta o seu poder, esclarece a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amados? Maria teve vontade de levar Jesus para casa. E olha que interessante o texto. Ela teve vontade de levar Jesus para casa, irmãos, mesmo morto. Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Então essa história de pregar, de levar Jesus para casa, faz sentido, gente. Olha para mim. Ela queria levar Jesus morto para casa. E você? Leva Jesus hoje vivo, ressuscitado, poderoso, na sua vida e na sua casa, para essa tremenda transformação que vai haver. Está aí, gente. Hoje é o primeiro domingo da semana. Semana que vem a nossa Santa Ceia, onde nós falamos da crucificação, da ressurreição, do Maranata, do Ora Vem Senhor Jesus. Mas hoje a gente se prepara para a ceia. Foi cantado aqui que nós não entendemos muito o que acontece com a gente. Tem um dia que a gente está mais crente, tem outro dia que a gente está mais doente. Mas irmãos, nós sabemos que é uma guerra do espírito com a carne. Mas é importante que nós tenhamos a consciência de que nós estamos assim, lutando para o melhor de Deus na nossa vida. Enquanto nós estava cantando, e aqui o pastor ministrando sobre a nossa vida também na introdução do culto, nesta noite, estava pensando mesmo, irmãos, de verdade. Estou com 59, vou fazer esse ano. Me permita falar isso, não vou morrer amanhã não se assuste ou não fique alegre, tá bom? Com 60 anos, irmãos, será que eu vivo mais 20 anos? 60, 70, 80, 20 anos. Vamos voltar um pouquinho de mais 20 anos para 15 anos. Eu já vivi 60. Então, pastor Daniel, quando eu falo isso, não é para ficar com medo, nem dar nenhum recado para ninguém. Está perto, pastor. Irmãos, está perto, gente. Está perto de viver tudo aquilo que eu creio, que eu prego, que procuro viver. Que o Senhor vai abrir os portais da sua glória e me receber para glorificar o seu nome. Irmão, nós temos que pensar, e eu preciso pregar isso para você. Então assim, aí, sabe o que acontece dentro do meu coração? Pressa, de a gente se mexer, da gente se mover, da gente fazer. Por isso que eu disse que o pastor Daniel foi muito inspirado na introdução aqui, irmãos. Nós temos que continuar fazendo a obra de Deus para Deus, porque o galardão vai ser grande na nossa vida, gente, por causa dessa história que a gente crê. Quero ver você não crer no texto dessa noite. Hoje você se converte aqui. Irmãos, nessa de levar Jesus para casa, a Maria está tendo uma visão. E sabe qual é a visão que ela está tendo? Maria sai de madrugada, gente. De madrugada ainda está escuro. E ela foi lá no sepulcro e viu que a pedra estava removida. Dá uma glória a Deus aí. A pedra estava removida, irmãos, ainda que tivesse escuro, ela pôde ver. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pode haver trevas, podem haver dificuldades, podem haver problemas na vida da gente. Nós podemos até viver momentos de escuridão, mas ainda nós podemos ver que a pedra está revolvida, que o sepulcro está vazio, e nós podemos esperar nas promessas daquele que vive e reina para sempre. Não importa, irmãos, é para a madrugada, a intensidade, a dificuldade, mas ainda a gente pode ver e crer e ver. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por quê, gente?
Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, Deus tem pressa. O texto está dizendo que Maria correu. Fala comigo, Maria correu. Irmãos, o verbo correr aqui aparece nos dois versículos, no versículo 2 e no versículo 4, em momentos diferentes. Diz o verso 2: correu, pois, e foi a Simão, Pedro, e ao outro discípulo que Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Levaram ele. Ela chegou lá, irmãos, e já voltou correndo. Olha aqui a situação que está dizendo o texto. Então nós vamos entendendo que nesse correr de Maria, Deus tem pressa para anunciar a sua ressurreição, gente. E sabe por que ela foi de madrugada? Porque alguém ia descobrir diante da manhã, diante do dia, que Jesus não estava ali dentro. Quem será que ia entrar lá depois dela? Quem será que ia entrar lá depois dos discípulos? Ele não está aqui. Por que perceberam que ele não estava ali? A pedra estava revolvida, mas ela foi depressa e encontrou primeiro. Olha a importância, gente. E aí sabe o que acontece? O texto, olha o verso 4. Então Pedro saiu com o outro discípulo. O outro discípulo era João, tá bom? Então Pedro saiu com o outro discípulo, e os dois corriam juntos. Fala comigo, os dois corriam juntos. Fala. Irmão, você está vendo os discípulos correndo? Maria corre, Pedro corre, João corre, e nós estamos correndo hoje para salvar as almas. O Espírito Santo tem pressa na vida da gente e com a gente. Eles correram. Olha o que diz o texto: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Pedro é aquele tipo de crente. Que tipo, pastor? Que fica para trás. Aquele tipo de crente que fica para trás para mim não fazer uma pregação de apontamento ou de julgamento conforme o coração de alguém, não sei. Mas ele ficou para trás, irmão. O João é aquele, olha que interessante como vai ligando as coisas. Quem é o João? O João é aquele que ama. O João é aquele que é o amado. E esse que ama quer chegar mais perto depressa. E ele vai chegar mais perto depressa. Ele corre, ele sai correndo, ele ultrapassa o Pedro, irmãos. Isso faz todo sentido, está narrado na Bíblia, porque faz sentido. O coraçãozinho do João ficou acelerado. Ele queria ver Jesus, o amado. Ele era o discípulo amado, registrado na Bíblia que ele era o discípulo amado. Irmãos, e diz o texto aqui, e chegou primeiro ao sepulcro do que Pedro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, mas ele não entrou, ele só viu por ali. Abaixando-se, cara, eu fico pensando assim, quando a gente fala esse texto assim, e abaixou, eu fico pensando assim, mas ele abaixou e olhou lá Não. O túmulo era uma rocha redonda, que tem uma porta de entrada. E quando você olha, pelo menos aquele túmulo aparente, que diz ser o horto original, são os ingleses que tomam conta, você chega e coloca a cabeça para dentro, irmão, e tem uma relevância mais profunda assim do lado, que você tem que olhar, e você olha mais no fundo mesmo. Ele se inclinou e olhou, não entrou, tá vendo? Então eu entendo que tem uma escadinha ali no caso hoje, e você coloca a cabeça e você olha no canto assim. E aí chegou Pedro depois, que o seguiu. E Pedro fez o quê? Pedro entrou no sepulcro. Amém, irmãos? O Pedro que entrou no sepulcro viu os lençóis. E é interessante que ele viu dois lençóis ou dois tecidos. O lenço, está dizendo dois aqui, lençóis e lenço, no verso 7. O lenço que cobria a cabeça de Jesus, e o lençol que cobria o corpo de Jesus. Os discípulos, na época os judeus enrolavam o morto. E diz até uma tradição, vocês sabem disso, mas o pastor precisa ser honesto. Por mais poético que seja, parece mais uma tradição europeia do que judaica na época, de que o lenço dobrado e o lenço amassado tem a sua diferença. Isso não consta na verdade na tradição judaica, mas se for o lenço enrolado,
ele tá traduzindo o seguinte: terminei. Vamos supor que o lenço está apenas enrolado. Jesus deixou ele enrolado. Está dizendo assim: se fosse essa uma verdade, terminei. Se tiver dobrado, a tradição vai dizer assim: voltarei. Irmãos, estando terminado ou voltarei, é bênção do mesmo jeito. Está terminado a execução da morte e da ressurreição. Voltarei como promessa para buscar a igreja. Mas isso, gente, eu preciso ser verdadeiro para a gente apenas não ser poético nos textos bíblicos. Mas a gente tem que ser profundo como Pedro. Pedro foi lá e entrou, e ele viu os lençóis. Agora olhe para mim. Se roubaram o corpo de Jesus, primeiro, se foi ou se foram os discípulos que roubaram, algum discípulo que roubou o corpo de Jesus, por que que eles iriam se preocupar de tirar o lenço da cabeça e o lençol do corpo e deixar lá no canto? Com certeza um judeu, e principalmente os discípulos que andaram com Jesus, não ia carregar o corpo nu. E se foram os inimigos, os soldados, ou os inimigos dos crentes? Será que eles iam se preocupar com lençol e com pano? Ele ia pegar o morto enrolado e ia levar embora. Irmãos, sabe o que isso quer dizer? Que ninguém entrou naquele lugar senão os anjos da ressurreição junto com Jesus. Que Jesus levantou dali do meio daqueles lençóis no seu poder, assim como ele levantou Lázaro, para a glória do seu nome. Então, irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês. Essa profundidade de Pedro de chegar ali e confirmar: Jesus não está aqui. Agora, veja bem, além dessa visão que Maria tem, de chegar lá e ver a pedra e etc., essa pressa, que mostra também que Deus tem pressa de anunciar a sua morte e a sua ressurreição, inclusive. O que é interessante para nós aqui mais, gente, essa pressa que nós precisamos levar com urgência a palavra de Deus. João 4,35, eu vou ler para vocês. Pode pôr na parede se quiser. João 4,35. Pastor, Deus tem pressa? Diz assim, João 4,35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém, irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto o pessoal está olhando, está dizendo assim, está faltando 4 meses para a colheita. Jesus está dizendo assim, a ceifa já está branca, o trigo já está branco, né? Para a colheita, já está na hora, já está no tempo. Amém, amados? Não dá para esperar mais, discípulos, nós temos que fazer a parte. Aí no capítulo 13 aqui de João ainda, no capítulo 13, o verso 27, vai dizer assim, olha o texto que eu vou ler para vocês, 13, 27 de João: e após o bocado, está falando de comida, comendo um pedaço de pão, entrou nele Satanás. Eu quero que você fale, porque algumas pessoas lá fora têm medo de falar essas coisas. Fala assim: entrou nele Satanás. Vamos ver como é que você fala isso. Tem gente que não fala nem o Satanás, como não fala câncer, né? Aquela doença ruim. Como é que é o diabo? O diabo é conhecido lá fora, ele é coisa ruim, né? Coisa ruim. Irmão, fala de novo aí: entrou nele Satanás. Fala. Então deixa eu fazer um parênteses só para pregar essa parte aqui. Entrou nele Satanás, irmão. Sabe o que significa? Olha para mim aqui. Tem gente que até hoje duvida que demônios existem, que entram nas pessoas. Olha a Bíblia aqui para o crente, para aquele que diz que é cristão, mas não crê em nada na Bíblia, só vai na igreja. Está dizendo o texto: e entrou nele Satanás. E interessante que o texto está dizendo que entrou no discípulo. Entrou num discípulo, irmão. E entrou nele. Eu preciso frisar isso, para você não dormir de noite. Satanás entra nas pessoas, viu, irmão? Amém? Mas pastor, é para dar medo em você também.
mas para você buscar proteção, presença de Deus, porque o diabo só pode entrar no lugar que está vazio. No lugar onde já tem gente morando, não há lugar para dois. E na minha vida, e na sua vida, e na nossa vida, só há lugar para Jesus, para Jesus, para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E aí, o que é que eles têm? O que eles estão vivendo, gente? Eles estão vivendo experiência. Fala comigo, experiência. Irmãos, experiência não adianta eu aqui que estou pregando, passar minha vida toda sem ter experiência com Deus. Nós precisamos buscar experiência com Deus. Irmão, quando você percebe que a água da chaleira não ferve mais, não borbulha mais, tem algo errado. Nossa igreja, nossa Bíblia é pentecostal, é Bíblia como foi cantado aqui. A sarça não deixou, não se consumiu. Sabe por quê, irmão? Porque a chama ainda queima nos nossos dias. Se eu pegasse um pedaço de papel aqui e ateasse fogo, sabe o que ia acontecer com o papel? O papel ia sumir na minha mão, porque o fogo ia sumir o papel e ia acabar a chama. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a sarça não se consumiu, porque o fogo continua ardendo na igreja. Nós somos um povo pentecostal, cheio do Espírito Santo de Deus, e o fogo tem que continuar ardendo dentro da gente. E que incomoda, experiência mais profunda. João correu mais depressa que Pedro, chegou primeiro. Mas quem entrou no túmulo e verificou os detalhes foi Pedro, irmão. Então é isso, gente. Vamos verificar os detalhes, vamos chegar mais perto. Amém. Vamos chegar mais perto. Você só pode chegar mais perto de Jesus quando você usar as ferramentas de chegar mais perto. E as ferramentas de chegar mais perto é a santificação. As ferramentas de chegar mais perto é a oração. As ferramentas de chegar mais perto é a comunhão. As ferramentas de chegar mais perto é o perdão. A ferramenta de chegar mais perto é o crer sem reservas. A ferramenta de chegar mais perto, irmãos, é buscar a presença do Senhor. Não basta apenas correr. Tem muita gente correndo, irmão. Tem gente que não vem no culto hoje porque está trabalhando, está tudo bem, está tudo certo, está correndo pela vida. Não basta apenas correr numa vida agitada. Não basta apenas correr até mesmo dentro da igreja, nós fazermos eventos para dizer que nós estamos correndo de lá para cá. Tem que haver profundidade naquilo que a gente está fazendo. Se você está varrendo a igreja, tem que haver profundidade. Porque, cara, agora eu vou falar uma heresia que vai até para a internet. Se você estiver varrendo a igreja, tem um anjo segurando a vassoura com você. Varrendo também, irmão. Porque você está cantando, você está orando, você está fazendo com prazer, com profundidade. E aí quando você vem orar, você não ora com mimimi, com palavras vãs, repetitivas e egoístas. Você ora com profundidade, irmão. Com profundidade. Por causa das experiências, minha gente. Pedro viu o detalhe. Tem um lenço ali. E o que eu não disse ali atrás, vou dizer aqui. O que poderia ser o lenço da cabeça de Jesus, no mínimo o talite. Aquela vestimenta de franja que os judeus colocam na cabeça. O talite poderia estar ali enrolado ou dobrado no canto. Eu até penso que estava dobrado porque era a respeito desse objeto, porque ele dizia cabeça coberta com a presença de Deus. Irmãos, não basta apenas correr, porque é preciso verificar, é preciso examinar, é preciso ir mais fundo nas coisas espirituais, porque muitos correm, mas poucos experimentam. Pedro e João saíram dali e foram embora. Já tiveram uma experiência tremenda, irmão. Sabia disso? O João chegou na frente, o Pedro entrou no sepulcro.
E a Maria, cadê ela? Sabe onde é que está a Maria? A Maria ficou ali, irmão. Ela ficou ali, desculpe, como eu fiquei lá naquele túmulo, onde todo mundo estava ceando lá em cima, no horto, no jardim. Eu fiquei perto do túmulo e fiquei olhando, entrava e saía. E fiquei ali, acho que como Maria, talvez para sentir o toque de Jesus. E ela ficou, irmãos. E o meu texto e o seu texto vai falar com a gente. Por isso que eu falo de profundidade. O texto vai dizer assim, ó: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Verso 11. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, como eu disse, narrei para vocês. Olha para mim, fala comigo assim: oh glória. Fala assim comigo, irmãos. Ela viu 2 anjos. Eu gostei do glória de vocês, que não era para repetir. O que era para repetir era para dizer assim, ó: ela viu 2 anjos. Fala aí, irmão. É o que está aqui, vocês estão comigo, é lindo isso. Ela viu 2 anjos, irmãos. O João estava com pressa, o Pedro ficou extasiado com o que viu, Maria ficou no mover da unção, porque aquele lugar, gente, tinha Deus naquele espaço ali, não tinha? Tanto é que Maria ficou por ali no mover, Maria ficou naquele ambiente, e ela viu os 2 anjos. Você já viu anjo? Não responde não. Irmãos, Maria viu 2 de uma vez. E eles estavam lá dentro do túmulo, e viu 2 anjos, e eles não estavam vestidos de preto, porque falar de preto e de branco hoje dá processo. Ele estava vestido de branco. Os anjos estavam vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Olha para mim, tinha um anjo sentado onde era a cabeça de Jesus, e tinha um outro anjo sentado onde eram os pés de Jesus. Eu não sei o que é que isso significa, mas eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus aí, irmão. Essa presença ali é maravilhosa, gente. Glória a Deus. E ali eles estavam, gente. E ó, não só ela viu. Você está vendo profundidade? Vida com Deus, gente. Uma cabeceira e outra aos pés. E disseram eles: irmãos, eles falaram com ela. João não ouviu a voz do anjo, Pedro não ouviu a voz do anjo, João não viu anjo, Pedro não viu anjo, mas Maria viu os anjos, e eles falaram com ela. Falaram com ela. Essas narrativas bíblicas, irmãos, não pode passar despercebido de qualquer jeito para nós que somos espirituais. Isso tem que tocar a gente no âmago, no íntimo, no interior. E eles disseram: mulher, por que choras? Aliás, se a notícia ou o momento ali era nesse nível de poder, por que ela chorava? Ela chorava, irmãos, porque tinham roubado Jesus. Ela chorava porque tinham levado embora Jesus. E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Olha para mim, ela queria ver Jesus morto, mas ela queria ver Jesus. Amém, irmãos? Ela queria ver, nem que fosse Jesus morto, mas ela queria ver Jesus, já que a pedra tinha sido revolvida. E tendo dito isso, depois que ela respondeu, ela se voltou para trás. E olha o que diz o texto: e viu Jesus em pé. Você não vai aplaudir com glória também? Viu Jesus em pé. Os discípulos saem correndo, se atropelam, entram no sepulcro.
Maria fica fora, depois entra ver anjo, ou os anjos falam com ela, ela permanece naquele ambiente. Olha o nível de profundidade, irmão. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, olha para mim, até que ela vê Jesus. Uma história, profundidade. Mas ela não sabia que era Jesus, está dizendo o texto. Não sabia. E Jesus falou com ela. Está vendo, irmão? Quando você não estiver entendendo, mas estiver buscando e tiver profundidade, olha para mim, Jesus vai se revelar para você. Quando você estiver no mover, quando você não estiver entendendo, porque as coisas espirituais não são fáceis, mas você está buscando, está se envolvendo, está presente, Jesus vai se revelar para você. E ele falou, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o jardineiro, cuidador do jardim, disse: Senhor, jardineiro, se tu o levaste, se você levou o corpo dele, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Fala comigo, irmão, levar Jesus para casa, fala aí. Amém, irmãos? Maria levou ou não levou Jesus no coração? Levou ou não levou Jesus para casa? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: mestre, não me detenhas, não me segura, não me pare, ainda não subi para o meu pai, mas vai para meus irmãos. Olha isso, irmãos, e diz-lhe que eu subo para meu pai, o vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou. Fala comigo, foi e anunciou. Agora fala para o outro irmão aí, foi e anunciou, vai. Amém. Anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Irmãos, se Maria não tivesse ido na madrugada do seu envolvimento espiritual, Jesus teria ressuscitado, teria se apresentado depois, como ele fez aos discípulos, mas essa parte da Bíblia nós não teríamos com a gente. Essa revelação a gente não teria. Nós temos essa revelação porque Maria se incomodou durante a madrugada nesse mistério, para ir perto pelo menos, para chegar perto de Jesus pelo menos, mesmo morto, nesse caso. E ela teve a surpresa. E Jesus até falou: não me toque. Olha para mim, irmãos, vocês vão entender o que eu vou dizer. Jesus ainda estava quentinho. Você entendeu, irmão? Jesus ainda estava quentinho da ressurreição, de tal maneira que ele já ia subir. Acredito que antes do sol nascer, ele ia subir, para se revelar ao mundo através dessa tremenda e poderosa ressurreição. Maria viveu o sobrenatural, Maria viu Jesus, viu os anjos, e Maria viu Jesus. O que ela fez diferente de nós, irmãos? Está vendo? Ela correu, ela se lançou, ela se quebrantou. Tem choro no texto, tem lágrima no texto, tem crer no texto. E olha só, quem crê e quem vê, busca outros para testemunhar. E ela foi e buscou os discípulos. Olha para mim, como você não sabe quem são as pessoas certas para buscar, vai buscando, irmão, vai buscando. Jesus sabe quem é que vai chegar perto dele. Mesmo que João e Pedro não permaneceram até a experiência, porque os três poderiam ter a experiência. Você já imaginou se Pedro e João tivessem visto Jesus como Maria viu? Irmão, olha para mim que eu vou pregar o que nem está na Bíblia para você agora. Eu já fico imaginando, irmão, Jesus ia ter um problema com João,
Porque o João certamente ia pular no pescoço de Jesus e ia abraçar Jesus como ele estava acostumado, para ouvir as batidas do seu coração. João ia ter um problema com Jesus, Jesus ia ter que meio que subir depressa, porque João ia querer agarrá-lo. E Pedro então? Pedro não ia deixar nem Jesus subir, já ia levar Jesus para casa, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pressa. No decorrer do texto, Jesus vai aparecer aos 11. Depois, Jesus também aparece aos discípulos, num outro momento, que vai dizer aqui no capítulo 21, deixa eu ver se é isso aqui, o verso 7, olha isso. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, ó, quer ver, ó? É o Senhor. Sabe o que é? Eles deixaram a rede, a pesca, e estavam vivendo uma vida natural. Olha para mim, fala comigo, vida natural, fala. Está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus morreu, tiveram essa experiência, Jesus já subiu, e Pedro quer viver uma vida natural. Olha aqui para mim. Quem já provou de Jesus, nunca mais vai conseguir viver uma vida natural, irmãos. Nunca mais vai conseguir viver uma vida mentirosa. Vai ser incomodado por Deus. E eles estavam pescando. Jesus chega, aparece um homem, né? E fala assim: vocês pescaram? E eles disseram assim: não conseguimos pescar não. Lança a rede para o outro lado. Lançaram a rede e pescaram. Aí escuta, para você entender, porque o texto que eu estou lendo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, não nu, no sentido de estar realmente sem roupa totalmente, gente. Era o jeito de eles estarem apenas sem a parte de cima, alguma coisa nesse sentido, tá? Para que não haja assim lucubrações na mente de ninguém. E lançou-se ao mar. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com esse versículo aqui, pastor? Fala comigo, depressa, fala. Depressa. Está vendo, Pedro? João correu, mas não entrou no túmulo. Pedro chegou, já entrou. João viu que era Jesus, é o mestre, mas não pulou na água. Pedrão velho vestiu a roupa e já foi agarrar Jesus. Está vendo, irmãos, o nível de experiência das pessoas? Um aqui e outro lá. E você? E eu? Como é que nós estamos com Jesus? Você está assim com Jesus? Faz assim com os dedinhos aqui para mim, faz, ó. Levanta mesmo para ficar legal na igreja. Agora mostra para o irmão aí, fala para ele: você está assim com Jesus, irmão? Você está assim com Jesus? Você está meio desviado, irmão.